A mim me parece que é meio inconcebível que personagens assim tenham tido acesso que tiveram ao MEC sem que o governo tivesse realizado nenhuma averiguação sobre a idoneidade deles ou sobre o tipo de atuação que eles estavam... Eles chegaram a viajar com o ministro em aviões da FAB, participaram de reuniões com o ministro e prefeitos. Eu vi uma manifestação vossa dizendo que, como não indicamos o ministro, também não vamos pedir que ele seja afastado, não nos cabe fazer isso. Agora, eu lhe pergunto, o senhor tem noção, é político, é pastor, mas também é político, o senhor tem noção que o tempo da política é diferente do tempo da justiça. Vai se abrir um inquérito, lá na frente vamos saber quem é culpado e quem não é. Agora, do ponto de vista político, não seria adequado que o ministro se afastasse para que essas investigações prosseguissem? Não seria mais razoável que isso ocorresse? Josias, eu quero reiterar o que disse anteriormente. Nós podemos, cada um na política tem o seu espaço. Meu espaço no momento é o poder legislativo. Quem não nomeia não tem o direito de recomendar ou deixar de recomendar em público ao executivo o que eles fazem. Isso é um assunto interna corporis do executivo. O que eles vão decidir, se é manutenção de ministro, se é o próprio ministro tomar, algum momento, a consciência de que ele prefere responder isso de forma estar fora do cargo, é um assunto do executivo. A política tem regras. Nossa função... O senhor não vai recomendar, mas o senhor, como pessoa, como parlamentar, qual é a sua opinião a respeito? Já tivemos vários episódios na política brasileira, e me recordo uma no governo Itamar, de que um ministro se licenciou do cargo, não me lembro o nome dele aqui, talvez... Henrique Argrives. Isso, perfeito. Se licenciou do cargo, respondeu o processo de investigação fora do cargo, ficou comprovado que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento e ele depois ocupou o cargo novamente. Eu era ainda muito adolescente, mas me lembro dessa história que aconteceu. Essa é uma decisão do executivo. Logicamente, se o executivo entender dessa forma, eu acho que é um método muito habitual, aconteceu já uma vez na história e acho que até corroboraria com o atual executivo. Mas é uma decisão deles. Eu não posso daqui recomendar, façam isso, façam aquilo, que a minha função é fiscalizar o executivo e não de enviar a eles nenhum tipo de recomendação. E, falando em fiscalização, o senhor defende a abertura de uma CPI para investigar esse caso? Eu assino toda CPI desde o primeiro dia do meu mandato. Eu acho que quem não deve no Brasil não tem nada a temer. Se tiver assinaturas de CPI, assinarei essa como assinei todas ao longo dos meus 2 mandatos. Entretanto, devo recomendar que toda e qualquer CPI em ano eleitoral, aliás, toda CPI ela já é contagiada com ingredientes políticos eleitoral, mas em ano eleitoral não é muito salutar a nenhum governo, não só a esse, temos CPI em ano eleitoral, porque ela vai ser altamente contaminada pelo pleito que estamos há cerca de 180 dias. Mas assinarei em caso de que haja coleta de assinaturas, não só essa, como qualquer uma outra. Esse é um procedimento do meu mandato. Qual é o impacto na sua análise? Pode falar, Josias, pode ir. Vai lá, Josias. Não, eu queria só tirar uma dúvida. O deputado disse, na entrevista que nos concedeu dias atrás, que os valores cristãos não ornam com desonestidade. O cristão não recebe bem nenhuma notícia que envolva desonestidade. O que eu lhe pergunto partindo do pressuposto, o senhor próprio disse que uma das bases eleitorais do presidente é o universo evangélico. O senhor acha que este episódio pode, de alguma maneira, prejudicar o apoio que o presidente tem neste universo? Com certeza, um episódio desse pode e com certeza traz algum prejuízo a essa base eleitoral. É por isso que precisamos ter muito cuidado, apuração dos fatos com celeridade, para que tudo possa ser elucidado o quanto antes possível. Prejuízos são inevitáveis. E aí o prejuízo também para a imagem dos evangélicos. Qual é o impacto, o deputado? O impacto é lamentável, é triste. Nós precisamos entender de maneira firme, e é por isso que eu tenho sempre atendido a imprensa para comunicar com toda a sociedade que bons e maus têm em todos os segmentos, e reitero que não serão 1, 2 ou 3 possíveis
pastores que tenham possivelmente praticado algum tipo de ilícito, que vai manchar a história de todos os outros. A comunidade evangélica já nos conhece muito bem. A minha preocupação é com o segmento que ainda não é evangélico. Nós já sofremos tanto preconceito ao longo da nossa história e todo episódio, esse não é o primeiro, não será o último episódio envolvendo figuras eclesiásticas no mundo evangélico que possa trazer prejuízo ao nosso segmento. Mas há prejuízo a todo segmento, o que lamentamos. Mas desde a época de Cristo, quando ele escolheu 12, nos 12 que ele, o próprio Cristo, escolheu, um traiu e outro negou, não será agora com as mesmas imperfeições humanas que nós viveremos dias com pessoas que se dizem evangélicas, que são 100% honestas. Sempre haverão Judas e traidores em todos os segmentos. Tá certo. Deputado, eu agradeço a sua entrevista ao vivo aqui no All News. Muito obrigada pela sua participação e um bom dia ao senhor. Bom final de semana. Muito obrigado, Fabíola. Só gostaria de acrescentar, Josias, porque você, naquela pergunta, eu não consegui te responder essa parte. Eu entendo que, até que se prove este fato, o governo Jair Messias Bolsonaro continua há 3 anos e 4 meses sem nenhum caso comprovado de corrupção em seu governo. Obrigada, deputado. Até a próxima.